Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias. Eu sou o professor Denis Brito, filósofo, historiador, e hoje estamos aqui na presença de dois grandes professores de história, o professor Ronivaldo Vieira e o professor André Rosa. O tema hoje que nós vamos comentar é sobre o bicentenário da Confederação do Equador. Os nossos estudantes que estão na batalha pelo vestibular, pelo Enem, com certeza já têm uma ideia do que é que isso representa nas provas. E a gente vai começar esse programa hoje pedindo que o professor Ronivaldo converse um pouco sobre o contexto histórico desse movimento que aconteceu no Nordeste do Brasil. Olá, Denis. Olá, pessoal. É bem interessante, né? Primeiro aspecto que a gente leva em consideração é o contexto. É uma palavra que eu sempre uso na sala de aula, é contexto e processo. E o contexto da Confederação do Equador é bem interessante, né? Porque ele está dentro do todo aquele processo que vem do processo de independência até a consolidação da independência. Pois bem, nós tivemos, né, em 1817, a Revolução Pernambucana, que já era um movimento aqui do Nordeste, um movimento de caráter republicano, mas que está dentro do contexto do governo Dom João VI, certo? 1817. Por que eu estou falando de 1817 para chegar na Confederação do Equador? Porque foi um movimento que repercutiu, que influenciou, que logo em seguida a gente tem a independência do Brasil, em 1822, né, tivemos todo aquele processo de retorno da família real, né, a partir da Revolução do Porto, a independência, e logo após a independência nós tivemos a reunião da Assembleia Constituinte, né, professor André, para a elaboração de uma Constituição, e esse projeto de Constituição foi feito, né, em 1823 nessa Assembleia. Mas como esse projeto desagradava, né, ao Dom Pedro I, porque limitava os poderes, a gente vai ver que uma das características desse movimento é exatamente a luta contra, né, o autoritarismo, o absolutismo de Dom Pedro. Pois bem, então diante dessa recusa de Dom Pedro nesse projeto da Constituição de 23, a chamada Constituição da Mandioca, nós tivemos a outorga, ou seja, a imposição da Constituição de 1824, uma Constituição, né, que trazia no seu bojo ali o poder moderador, né, e que dava exatamente ao imperador esse poderes absoluto, que é uma das causas da Confederação do Equador, que aí no desenrolar aqui da nossa conversa a gente vai pegando esses aspectos, certo? O fechamento da Assembleia, a imposição da Constituição, a crise aqui do Nordeste, que já vem da insurreição, um dos movimentos, porque nós tínhamos a família real que valorizava o Sudeste, vamos chamar assim, e o Nordeste esquecido. Desde a crise do açúcar, o Nordeste, né, vinha sendo deixado de lado. E aí o processo, a Confederação do Equador tem nessa questão a crise na região Nordeste e a imposição da Constituição de 1824. A mudança econômica, né, professor, do Nordeste para o Sudeste, né? Isso, a partir dessa mudança o Nordeste vai sendo deixado de lado, né? A mineração, a mudança da capital, tudo isso vai influenciando. Isso. Ok? Pronto. Professor André, e o que foi a Confederação do Equador em si? O que foi o movimento em si? O que é que esses confederados procuravam? Em primeiro lugar, agradeço aqui o convite, um prazer estar aqui com todos vocês. Quero dizer que nós estamos fazendo esse determinado momento pensando mais uma vez em contribuir para os meninos em uma efeméride importante, né? É claro, alguns perfis de prova às vezes não fazem esse tipo de questão, mas é sempre bom a gente apostar. E apostar aí nesses 200 anos da condição da Confederação do Equador, foi muito acertado aí o tema, e agradeço aí mais uma vez o convite. Eu vou pegar um pouco da linha de trabalho que o Ronivaldo estava fazendo nesse instante. Senhor, é sempre um prazer estar com você. Prazer é nosso. Pode ter certeza. É uma honra conversar com você. Uma das coisas que ele falou, que é muito bem descrito por alguns autores, por alguns historiadores, é chamar aquela Revolução de 1817 no ensaio da Confederação do Equador. Nas condições de serem parecidas, os integrantes, as condições de implantação de um governo republicano que eles desejariam e, principalmente, se livrar daquela opressão que já existia durante muito tempo. O que pesa, como já foi falado aqui, foi uma condição realmente muito alijada, muito esquecida do Nordeste,
Vocês aí fizeram um comentário muito acertadamente, depois da cana-de-açúcar o Nordeste foi esquecido. Estávamos passando por um processo de transição financeira muito conturbado. Estávamos saindo de uma mineração que começou a entrar numa decadência em 1770, mais ou menos. E como eu estou aqui no ano de 1824, começando o Império, eu estava vivendo o que eles chamam, pelo menos por alguns historiadores chamam, de um renascimento agrícola. É um algodão que estava aparecendo, é um investimento numa produção de cacau, tabaco e o aparecimento do café. Então o eixo econômico que estava ali, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, com capital no Rio de Janeiro, se manteve ali, agora com café no Vale do Paraíba, que já vai despontar mais ainda no segundo reinado. Não é nesse momento, porque quando a gente fala de Confederação do Equador, como o Ronivaldo muito bem falou, a gente fala de primeiro reinado. Então, o que aconteceu? Nós estávamos com uma ala, podemos chamar assim, política, liberal. Inclusive aqui no estado do Ceará. Nós vamos ter que falar, dentro da condição de participação do Ceará na Confederação do Equador, em áreas como o Cariri e em famílias como o Alencar. Sim. E aí essa ala, que é considerada uma área liberal, eles vão conduzir um processo de libertação dos integrantes. O estado de Pernambuco passou muito tempo governando os estados participantes, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e nesta aliança que se formou durante muitos anos de domínio, ele contou exatamente com essa adesão. Tanto que a família dos Alencar, com a matriarca Bárbara de Alencar, que ela nasceu em Pernambuco, ela é de Exu, no interior de Pernambuco, casou-se no Ceará, teve filhos cearenses, mas ela vai ser o elo com o estado de Pernambuco, vai ver seus filhos aderindo a uma causa revolucionária. Né? Tudo por quê? Porque não se aceitava mais a apresentação autoritarista do Dom Pedro I, incapacitado. A independência do Brasil, Denis, e meu amigo Ronivaldo, que sabe tanto quanto a gente esse processo, foi um arranjo político. É um Dom João VI que veio para cá, melhorou algumas coisas no Rio de Janeiro, uma classe dominante achou bom essa melhoria e disse, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com esse rei, deixa o Dom Pedro. Tanto que quem articula é o José Bonifácio. Sim. Aí, esse Dom Pedro, de poucas habilidades políticas, imaginava-se que ele ia ser bem controlado por essa elite. Quando foi proclamada a independência, esse homem virou um monstro. Eu que mando, eu sou o controlador, é um poder unitário. Já tinha a sua raiz autoritária. Isso, né? O absolutismo ali no sangue. Exato. Da própria família. É a família de Bragança, que era a família que governava Portugal e, portanto, é a descendência do Dom Pedro, era uma família de tradição de linha impositora, né? É uma Dona Maria, a avó do Dom Pedro, que condenou o pessoal da Inconfidência Mineira, condenou também o pessoal da Conjuração Baiana. Isso. Então, a linha de poder que ele tinha não poderia ser outra. Só que o Nordeste, extremamente esquecido e miserável, queria uma outra coisa, queria outra oportunidade. No tempo do Dom João VI não fizeram por eles. Então eles resolveram fazer agora de uma maneira diferente. É como diz a canção antiga, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Tanto que até insinuam que o começo seria Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, mas tem envolvimentos com a questão do Piauí, queriam chegar até o Grão-Pará, queriam tragar também o estado da Bahia, porque o estado da Bahia... norte e nordeste, né? Exatamente. É porque o estado da Bahia, eu quero que fique bem claro que eu não vou fazer críticas, nenhuma provocação, mas o estado da Bahia, por conta de ter passado muito tempo sendo governo por conta da capital, ele teve muita ligação sudeste, ele teve muita proximidade com tradicionais políticas do sudeste. Mas mesmo assim é chamado de Nordeste e é integrado a uma pretensão de libertação também. Então um cara como o Paz de Andrade, um cara como o Frei Caneca, um cara como o Tristão Gonçalves, eles todos pensaram assim, nós vamos fazer uma outra nação na América do Sul. Porque com o Brasil, com esse tipo de governo, a gente não suporta mais. E com essa Constituição, que tem um quarto poder, que manda nos outros,
Aí eles vão mandar em que? A gente vai ter a oportunidade de quê? Não existe federalismo, não existe uma república. Então, qual vai ser a oportunidade do Nordeste? Zero, a não ser que eles façam alguma coisa, né? Inclusive, professor, a gente percebe o protagonismo do estado de Pernambuco nessas revoluções. Todos esses movimentos aqui no Nordeste, não é isso? E isso por Pernambuco conta da tinha riqueza. uma tradição histórica da riqueza do açúcar. Pernambuco tem a tradição liberal, né? Olinda, Claro. né? A influência iluminista de Olinda era muito forte. Não à toa eles trouxeram esse movimento iluminista e ideias liberais para esse movimento de não aceitar exatamente a imposição, como o André falou, desse unitarismo, né? Esse poder moderador, né, professor? O poder moderador, o unitarismo, não tinha liberdade para as províncias, né? Chamava os estados da época. Tanto, eu vou só para o manifesto, né? Eu peguei aqui exatamente do livro, diz assim, olha, brasileiros, salta aos olhos a negra perfídia, são patentes os reiterados perjúrios do imperador e está conhecida a nossa ilusão ou engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem, como o André bem citou, né, aqui, e mais defeituoso ainda em suas partes componentes. O sistema americano deve ser idêntico, desprezando as instituições oligárquicas só cabidas na conhecida europeia. Isso é o manifesto da proclamação, mostrando o quê? Que a ideia dele estava mais relacionada ao republicano dos Estados Unidos do que às monarquias tradicionais europeias. Então a ideia da Confederação do Equador era exatamente isso, um movimento de separatista e republicano na sua essência. Com certeza. Tá bom? Professor, e vamos continuando o nosso bate-papo, eu queria saber os nossos principais personagens desse movimento, né? Desse movimento tão importante que influenciou o nosso estado, o Ceará, o estado de Pernambuco, o Nordeste em geral. Em Pernambuco é interessante aí, mostra o papel da imprensa, né? Sim. Cipriano Barata, Frei do Amor Divino, Frei Caneca, que eram, né, ligados à imprensa, os jornalistas, foi realmente quem teve grande influência em Pernambuco, enquanto aqui no Ceará, o André vai citar aí a família Alencar, né, com as figuras, né, no Ceará, participação interessante. E só reforçando, o Ronivaldo disse assim, a participação da imprensa. O Padre Mororó, ele é o fundador do primeiro, é pelo menos conceituado assim. Eu acredito Verdade. que não acharam outra fonte. Eu tenho só que dar os parabéns, eu adoro pessoa que lê o livro, rapaz. Não, mas é Eu interessante, adorei, sabe por quê, André? adorei. Eu vou te explicar. Porque Né? Vai no você pé da tem uma- letra, né? Diga-se de passagem, seu smartphone que eu estou observando aqui é de alta tecnologia, mas ter lido pelo livro foi bom demais. Pois é, Foi a maravilhoso. ideia, é bem Foi observar, é maravilhoso, bom você Ronivaldo. observar, viu, Denis, André? É porque assim, a gente precisa voltar um pouquinho para o sistema analógico. Sim, né? sim, A gente está tão sim. preso ao digital. É verdade. E o livro físico ainda é importante. Quando eu Muito estava bom, muito bom. preparando, né, esse material para esse nosso bate-papo, disse, cara, vamos botar um livro ali na nossa mesa, vamos ler trechos do ótimo. livro, que é interessante. A gente pega tudo isso de como mais é ver o conteúdo. Né? E Isso. esse manifesto é interessante. Então, aí, voltando, esse é o papel da imprensa, né? O papel dos meios, porque hoje a mídia, né, ainda exerce influência. Mas os jornais, os primeiros jornais da época, tinham esse caráter republicano. E dizem que o primeiro jornal do estado do Ceará foi fundado pelo Padre Mororó. O Padre Mororó hoje é o patrono da imprensa cearense. Olha. É o patrono da imprensa cearense, o Padre Mororó. E o Padre Mororó, ele conseguirá difundir esse aspecto dessa ideia. Então, ele, aqui no Ceará, juntamente com Tristão Gonçalves, com José Martinha de Alencar também, né? Sem falar muitos deles homenageados até com nomes de ruas, avenidas. O Eles interessante é exatamente isso. Quando a gente começa a falar, é a rua tal, a rua Padre Mororó. Pessoa Pessoa anta, Gonçalves, né? Pessoa Antes, são os personagens que estão ali. Por isso, homenageados agora, né, na Praça dos Mártires. A gente vai contar um pouquinho já sobre o porquê dessa praça. Né? Pois não. E todos eles, que eu acho que é fundamental, a pergunta foi mais para você, mas Não, só interferir, e todos eles com uma ligação também muito grande com questões populares. O Frei Caneca, que pedia esmolas para ajudar os pobres. É o Frei Caneca que educava as pessoas desvalidas. É o Padre Mororó que teve causas sociais.
né? Eu sei que o Tristão Gonçalves, no caso aqui vindo pelo Ceará, como Paz de Andrade lá em Pernambuco, já são pessoas de uma família mais de uma condição realmente bem melhor. É aquele pessoal que teve o acesso às ideias que influenciaram, que muita gente não percebia que essas ideias chegavam exatamente com a elite. Existiam partes da elite sensíveis, na verdade até quem sabe, citando aqui, aparentemente não tem nada a ver, mas citando aqui Marx dizia que as grandes revoluções iam ser estimuladas pelas ideias da pequena burguesia. Sim. Que no caso é porque essa pequena burguesia conseguia ter acesso a informações para, quem sabe, estimular um processo revolucionário. É o que aconteceu. São pessoas que tinham já um desafeto com certas linhas políticas, né? Alguns partidos começam a se formar no tempo do primeiro reinado. Ainda era aquela história de brasileiros e portugueses. Partido português, isso, que depois vai se transformar em moderados, exaltados, futuramente liberais, conservadores, mas que acabavam sendo de uma condição sociofinanceira realmente bem elitizada. Mas eles foram gentis, sensíveis, vamos colocar dessa maneira meio romantizado, mas vamos colocar, de dizer assim, mas a causa aqui é um pouco melhor. A causa aqui é pensar, quem sabe, até na libertação dos escravos. O tabu que era conversado, porque existia essa perspectiva, professor, de libertação dos escravos? Não era bem definido, né? Na verdade, definido, né? Tinha um grupo, né, um grupo bem mais liberal, que defendia, entre as propostas, tinha lá, né, criar uma república, movimento separatista e libertação dos escravos. Aí surge exatamente a divergência. Sim, porque nós temos aquela elite, os liberais exaltados, mas formado por uma elite, que não vê com bons olhos uma república sem escravidão. Então, foi uma pergunta básica. Queriam manter uma república, mas uma república escravagista. Já, como o André falou, tínhamos lá os liberais, mais uma elite. E as camadas populares defendendo o fim da escravidão. Isso acabou exatamente dividindo o movimento. Tá? Uma pergunta básica, professor, que eu acho que é bem comum nas provas. Foi uma movimento de cunho popular ou de cunho elitista? Ou a gente pode dizer que foi uma mescla? Eu vou dizer o que geralmente os livros colocam. A gente pode, quem sabe, aqui fazer algumas outras avaliações. Mas é visto como uma questão popular, na condição realmente das misturas que são feitas, por exemplo, aqui no estado do Ceará. O estado do Ceará é visto como o estado mais resistente por ter passado, inclusive, por vários municípios. É aquela história de começar no Cariri, ter revolta no Icó, movimentação em Sobral. O próprio Padre Mororó é de Groaíras. Groaíras é perto de Sobral. E Sobral já era um grande centro de alta produtividade, né? Sobral vai se destacar, inclusive, com homens ricos do estado do Ceará. Uma família dos gentis, inclusive. E a cidade de Fortaleza vai ser tomada. O governador do estado do Ceará era o Costa Barros, que era lá do Aracati. O senhor tem uma história em relação ao Costa Barros, acho que dele, se de contar, rapidamente, que o Costa Barros, ele se tornou político, tal, né? Formou-se em direito, mas ele tinha nas costas uma história de ter assassinado uma pessoa em Portugal. Era uma história meio cabulosa. Mas aí ele conseguiu se livrar de um processo de aprisionamento, conseguiu voltar aqui para o Brasil, a família era tradicional, ele acabou se elegendo governador. E perdeu o posto de governador para o Tristão Gonçalves. Tristão Gonçalves foi governador provisório, revolucionário do estado do Ceará. E chegaram até a capital, Fortaleza. Então existe uma movimentação de muitos setores aqui, e o Ceará é muito resistente. E Pernambuco também. Agora, é claro, a gente não pode tirar a grande força que uma classe dominante, uma classe elitista teve também de propagação de ideias, de algumas lideranças. Mas, geralmente, não sei se o Ronival teria uma outra fonte, e é sempre bom ouvir, de dizer que possa hoje em dia ter mais uma linha elitista. A linha elitista que o pessoal considera é o ensaio. Em 1817, uma revolta que durou, em alguns livros falam em menos de um mês. Aqui no Ceará diz que foram 10 dias. Né? Só durou em torno de 8, 10 dias. Em 1817, a Revolução durou 10 dias. Mas em 1824, a Revolução dura 6 meses.
E o Ceará resiste até novembro. Então, o movimento começa realmente em janeiro, né? Aí tem sua força em julho, mas mesmo após a queda de Pernambuco, o Ceará resiste até novembro. Então, só completando esse raciocínio, eu diria hoje eu acho que o movimento, popular, embora ele tenha seu caráter popular, mas ele tinha, né, até pela família Alencar, seu caráter elitista. E como eu só reiterando, quando ele atinge mesmo esse caráter popular de república, de libertação dos escravos, aí então até enfraquece o movimento, porque ele divide, né? A elite não vê, como já falei aqui, com bons olhos, né, esse movimento de libertação dos escravos, e isso até facilita, né, a reação do governo contra o movimento, essa divisão, né? Inclusive, só um último detalhe, isso é uma das coisas que mais enfraqueceu certos movimentos no Brasil, na história do Brasil, é a perda dessa identidade, dessas lideranças em comungar ideias. Eles divisão, nas divergências, os movimentos as lideranças enfraquecem. A partir do momento que divide, você vê que Cabanagem, que é tido, é colocado como um grande movimento popular, mas ele perde exatamente essa característica, né, de popular nessa divisão. Porque a elite, a gente tem que tratar... A elite, ela não vê com bons olhos qualquer movimento que venha tirar privilégios. Claro. Entendeu? Em qualquer movimento, como o André falou, que começa ali o movimento, ganha caráter popular, a elite, ela se afasta, né? Porque uma república, ela não pode ser popular, senão eles perdem privilégios. E aconteceu, tanto nos movimentos regenciais, a Cabanagem é um exemplo, né? A própria Farroupilha, você pegar, embora foi um movimento de elite, mas quando há qualquer tendência popular, ele divide, e a Confederação do Equador não foi diferente. Um dos fatores que enfraqueceu o movimento foi essa divisão, né? Sobretudo na questão que diz respeito à libertação dos escravos. A gente estava falando aqui, professor, sobre a Revolução Pernambucana, né, de 17. Isso, 17. Nós temos uma figura cearense que marcou muito essa revolta, né, que foi Bárbara de Alencar, né? Certo. E se fala muito que ela foi a primeira presa política do Brasil, né? Sim. Então a gente poderia falar um pouquinho sobre esse personagem da história do Ceará? Existe assim, me dê licença de fazer essa colocação, uma força muito grande na nossa história vinda da questão sudeste. E durante muitos anos, eu ainda sem um devido conhecimento histórico, se acreditava muito que mulher revolucionária era a Anita Garibaldi, era a Olga Benário, que nem brasileira é. Mas quando se descobriu personagens como Bárbara de Alencar, Juvita Feitosa, todas elas tiveram méritos que excederam de algumas, não tirando os valores das citadas, mas dizem não somente a primeira presa política, mas a primeira mulher revolucionária. Era uma liderança, inclusive até atípica pela nossa sociedade de alto machismo. Mas ela tinha a confiança da família, né? Existe uma controvérsia da prisão da Bárbara, porque me parece, existe uma história que ela não foi devidamente presa no forte em Fortaleza, ela seguirá praticamente imediatamente para Salvador para ser presa, mas independente da polêmica... porque existe a história que ela foi presa no Caribe, trazida para Fortaleza. Aí tem essa questão, né, que o presídio era, né, em locais baixos, difícil acesso. Justamente a gente pode até fazer a visita, né, no forte, quando a gente faz a visita no forte. Foi todo modificado, criaram uma estrutura, né, ali, mas é bem interessante. Mas aí também a nova história já disse, não, ela saiu do Cariri, né, para presa em Pernambuco, né, Recife. Não, mas ela irá também para Salvador. Ela tem uma prisão também em Salvador. E depois é anistiada, vamos dizer assim. Eu sempre acreditei nisso depois que eu comecei a saber mais sobre a história da Bárbara de Alencar. Existem algumas biografias muito bem escritas, muito bem pesquisadas, e mostram sempre esse valor dela e ter passado essa herança para os filhos também, né? Porque ela é a mãe do Tristão Gonçalves, ela é a mãe do José Martiniano de Alencar, que no caso, José Martiniano de Alencar é o pai do escritor José de Alencar. O José Martiniano de Alencar, ele filho da Bárbara, ele vai seguir carreira política, ele vai ser senador, ele vai ser governador, mas o filho que vai ser deputado vai seguir muito bem, ou vai ser mais lembrado ainda
como escritor, né? Hoje, né? Como é lembrado hoje como escritor. Mas, no caso, a família toda tem essa veia de imposição de política revolucionária. O próprio José de Alencar, ele era um desafeto do imperador. O José de Alencar, escritor, ele sonhava em ser senador como pai, mas o cargo de senador era praticamente um cargo comissionado. Quem escolhia era o imperador. E como ele não foi aceito, ele começou a se tornar um oposicionista do imperador. Então a família Alencar, de uma certa forma, era toda ela nessa mesma tendência. A tendência de discutir, a tendência de questionar, por isso a linha liberal que os colocam tipicamente na história. Então, eu colocaria que sim. Eu diria que sim. Né? Era. Eu colocaria que sim. A Bárbara, ela foi muito fundamental. Ela teve realmente um espírito de liderança muito grande. Foi inspiradora para os filhos. E, é claro, inspiradora até para o nosso movimento feminista, o movimento nacional brasileiro. O lute como uma Bárbara de Alencar, né? É muito bacana. Como dizem. Né? É isso. Meu amigo, a gente fez esse link aqui com a Revolução de 17. Mas, aí, voltando à Confederação do Equador, eu queria ver qual a importância desse movimento no cenário regional, para a história do nosso Nordeste, para o enriquecimento, como é que eu posso citar? Para o enriquecimento histórico do nosso Nordeste, para o que é que ele deixou de herança para a gente. É bem interessante isso aí, porque mostra, primeiro, foi o primeiro movimento que contestou o absolutismo. Sim. Entendeu? Então já mostra o pioneiro, a importância da região Nordeste, a importância de Pernambuco, não só econômica como política. Aliás, é daí que segue, né, toda essa importância de Pernambuco. E o fato de ser o primeiro momento que contestou, porque veio a imposição da Constituição, tinha a crise do Nordeste, e aí, respondendo a sua pergunta, a Confederação do Equador foi o primeiro movimento de contestação ao absolutismo do Pedro I, e por isso o movimento de caráter republicano e separatista. Show de bola, show de bola. E assim, professor, a participação do nosso Estado, que a gente pensa muito... Vamos pensar aqui na UES, Universidade Estadual do Ceará, né? Fiz uma pesquisa, N questões já foram feitas sobre a Confederação do Equador. Então, vinculando a história do Ceará à Confederação do Equador, o que a gente pode citar mais? Como foi o desenrolar desse movimento aqui no estado do Ceará? Eu vejo sempre porque assim, a questão de história do Ceará é sempre muito obrigatória na UES. Mas, às vezes, essa questão ela tem também umas boas saídas de história do Brasil. Então, por exemplo, uma questão sobre Confederação do Equador, às vezes eles contextualizam muito a situação do Brasil. Então, eles falam muito sobre, como já conversamos aqui, sobre a questão da monarquia, a causa em si, que é esse autoritarismo do imperador, as questões econômicas que o Nordeste passava, que eram muito de negligência desse governo, de não ligar mesmo, de não ter atenção mesmo para o Nordeste para fazer algum tipo de investimento. Agora, é claro, eles podem, quem sabe, puxar o quê? Algumas referências de lideranças, como nós já falamos aqui, né? E quem sabe, a maior resistência que o Ceará chegou realmente a fazer. Sobre liderança, falar de Padre Mororó e Tristão Gonçalves, o que fica Tristão sendo Gonçalves era o governador do estado do Ceará durante o movimento. Ficou sendo, tomou a capital. É o chamado governo republicano, era liderado por ele, né? Botou para fora o Costa Barros e existe, portanto, a morte do Tristão Gonçalves é em batalha, né? A morte do Tristão Gonçalves é em batalha. Alguns são capturados para serem fuzilados lá no Campo da Pólvora, porque até isso, eu estava falando inclusive com um colega, com um professor amigo nosso, maravilhoso, e eu estava dizendo assim para ele, como o Dom Pedro I foi terrível, né? Porque se a gente for analisar, é praticamente a única Constituição das 7, você conta 7 ou 8? Eu conto 7, né? Eu conto 7 Constituições, 1824, 1891. 1934, 1937, 1946, 67 e 88. Pronto, ótimo. Eu assisti essa aula sua mesmo, direito. É que, aliás, o nosso próximo tema, exatamente os 200 também da Constituição, né? Que a gente fala da Constituição. Isso, ótimo. Dessas 7 Constituições, sobretudo a pioneira, de 1824. Exatamente.
E aí, neste caso, é praticamente a única Constituição que tinha efetivamente pena de morte. Pena de morte. Olha, o forte aqui, que deu origem à cidade de Fortaleza, ele fazia a condenação com o fuzilamento atrás do forte. Onde hoje é a Praça dos Mártires. E aí ali era chamado de Campo da Pólvora. Né? Era de armazém, era de armas. Exatamente. Do forte ali. Exatamente. Ali era o Campo da Pólvora. Que por uma questão, é claro, republicana, reconheceu os heróis da Confederação do Equador e aí vem a surgir a Praça dos Mártires, que ainda é chamada assim. Oficialmente é chamada Praça dos Mártires. Popularmente chamada de Passeio Público. Isso. Tá? Mas oficialmente é a Praça dos Mártires. Então ali é o momento da dolorosa condição dos condenados, onde está ali principalmente o Padre Mororó, o Carapinima. Né? O Carapinima, ele era militar, conta-se até a história de que... Bolão também? Assim, Azevedo Bolão também. Eu acho que o Pessoa Anta também. Acho que o Pessoa Anta foram também 5 fuzilados. Sim. Né? Sim. Mas houve anistia para alguma elite, professor? Houve anistia por Filho da Barba, por José de Alencar. É interessante, falou em fuzilamento, tem a história também, aproveitando aqui a curiosidade, do Frei Caneca, né? Sim. Que ele foi condenado para ser fuzilado, mas para ser enforcado, né? Para ser enforcado, mas é ninguém o mesmo queria... caso do Padre Mororó. Quem é que vai enforcar o padre? Ninguém queria ser... Né? E um padre com histórico que foi comentado aqui, né? Um padre que ajudava as minorias, um padre que tinha todo esse trabalho. Exatamente. Diz que enforcar padre é pro inferno, né? Sabe da história. Então vamos só fuzilar. É porque o pelotão de fuzilamento, se eu bem entendi umas explicações, ele não tem todos os militares que são acionados com balas de verdade. Então ali é tipo uma roleta russa. Alguns têm bala de verdade, alguns têm uma bala de festim. Fuzilou, então a responsabilidade é do governo, não é do cara que atira. Então, como existe essa imprecisão de quem realmente matou, então todos são isentos do homicídio, da culpa. Essa é a palavra que me faltava. Exatamente. Então, já no enforcamento. No enforcamento é aquele cara mesmo que ele vai puxar o cadafalso e o cara vai morrer naquele momento. Então ali o apelo religioso, popular que ele possa chegar a ter, aí o cara diz assim, rapaz, não vou matar padre não, deve dar um azar danado. Deve dar um azar danado, né, no momento desse. Aí vem a história exatamente do fuzilamento, que por sinal no Padre Mororó tem até uma história para contar, romantizada, mas tem uma história para contar, porque dizem que antes do Padre Mororó foi o Carapinima. E o Carapinima era militar, e ele traiu os militares. Ele era militar do Dom Pedro. Ele era mineiro, que era o José Feliciano. Aí, o Carapinima, quando foi fuzilado, ele não foi atingido em partes vitais para morrer imediatamente. E aí diz que ele, como diz o Matuto, se estrebuchou no chão. Era uma gritaria lamentável, horrível, o Padre Mororó na fila. Aí depois os soldados rindo porque conseguiram deixar o ex-companheiro, vamos dizer, sofrendo, depois dá o tiro de misericórdia e mata o Carapinima. Quando recolhe o corpo, vem o Padre Mororó para o lugar para ser fuzilado e o comandante diz, e aí padre, tem alguma coisa a falar? Ele disse, eu tenho só um pedido. Apontando para o coração, o Padre Mororó diz... Não me faça sofrer, não. Tiro certeiro para que eu não sofra tanto. Aí disse que silencia o passeio público. É romantizado do processo, né? Isso aí era questão de prova. Isso, antigamente, porque no seu tempo que você era estudante, porque eu sou mais novo, né? Eu assisti suas aulas, né? Pode falar isso no podcast? No podcast pode revelar esse negócio? Pode, né? Segue a história, André. Quando se contava isso em questões de prova tradicional, quem falou essa frase? Existe a frase, né? Tiro certeiro para que não sofra tanto, era a frase do Padre Mororó pedindo essa clemência aos que vão lhe fuzilar, para ele morrer imediatamente, para não sofrer diante ali os seus torturadores, né? Os seus matadores nesse momento. Né? Diante de toda essa nossa discussão, a gente consegue colocar que a Confederação do Equador foi um momento fundamental para a história do nosso Brasil. Né?
E assim, eu penso, como é que o Enem ou a UES poderia cobrar isso de uma forma que os nossos alunos pudessem enxergar com mais clareza? Assim, como é que o Enem ou a UES poderia cobrar mais a parte histórica, mais o contexto histórico, mais pensando no primeiro reinado, ou mais uma coisa mais abrangente ou mais localizada? Eu acho que mais pelo primeiro reinado, né? Sobretudo assim, né? Os desgastes do primeiro reinado, né? Temos aniversários, né? Efemérides, as efemérides, né? Porque gosto muito, né? 60 anos de determinado período, centenário. E nesse contexto ele pega o aspecto político, também porque a Confederação do Equador teve, né? O principal aspecto é o político, né? O movimento contra o absolutismo, contra o autoritarismo, movimento de caráter republicano, separatista, aí por isso que cria todo... Né? Se o Nordeste fosse dividido, né? Como seria? Os meninos adoram fazer essa pergunta, né? Ei, professor, eu digo, rapaz, o historiador ele não faz análise do futuro, não, ele analisa o fato, né? Não dá para saber como seria. Inclusive o estado de Pernambuco ele tinha outras regiões que faziam parte, né, do estado de Pernambuco com a Confederação do Equador. O estado de Pernambuco perdeu uma parte que fazia parte da Bahia, né? Sergipe foi uma punição. Sim. Né? Pernambuco fazer parte da Confederação. Pronto. Criou-se o estado de Sergipe. Pessoal, a gente fez aqui um bate-papo bem bacana, bem legal sobre a Confederação do Equador. Eu agradeço muito a presença do professor Ronivaldo, do professor André Rosa. É uma satisfação estar com vocês aqui sempre, tá? Considerações finais, professores? Eu só quero agradecer. Eu acho que foi bem proveitoso o nosso momento. Espero que tenha se aproveitado. Porque assim, eu sempre estou em uma tese. Quando a gente conversa sobre história, eu penso por último numa prova. É claro que nós estamos aqui falando para candidatos, falando para os nossos alunos e para mais outros candidatos. Mas assim, eu acho que acima de tudo, quando o tema é principalmente de história do Brasil, acho que isso nos favorece para conhecer um pouco mais sobre a nossa história, entender o que realmente chegou a acontecer, valorizar principalmente a nossa região, que ainda tem muitos déficits, muitos atrasos, e a gente tem que fazer esse favorecimento. Então eu só tenho a agradecer de poder falar um pouco e compartilhar com vocês, que vocês são maravilhosos, esse momento de bater esse papo, porque falar de história do Brasil e também de história do Ceará sempre é proveitoso. E a dica, se a UES deva regionalizar mais com lideranças do nosso estado e condições realmente de regiões, sempre lembrando que as principais participantes são região do Cariri e também norte do estado com a participação lá do Padre Mororó na região de Sobral e a tomada da capital, e também lembrar que o nosso estado foi o de maior resistência. Se for falar de Brasil, é falar dos problemas ligados ao Dom Pedro I, com seu autoritarismo e principalmente, como muito bem falou aqui o Ronivaldo, a consequência ligada à Constituição de 1824. Então só tenho a agradecer, obrigado demais e conte comigo. Que honra. Professor? Agradecer primeiro, professor André, sempre uma honra. Conversar com ele, o papo segue, né? Se fosse aqui, a gente fica 3 horas conversando de história, conversando. Enfim, professor Denis, Colégios Antares, é sempre uma honra participar desse. Na verdade, não é uma aula, um bate-papo. Sim, isso. Foi para conversar de história, pode chamar que a gente vem. Show de bola. Pessoal, eu agradeço muito a contribuição dos nossos colaboradores, dos nossos professores. O Colégio Antares agradece a presença de vocês. Um forte abraço e até a próxima.